A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Eu quero nesse momento chamar a sua atenção para nós lermos na Palavra de Deus, no livro de Mateus. Nós iremos ler o capítulo de número 11 e o versículo 13. E você pode depois anotar direitinho, porque eu irei correr alguns versículos da Bíblia para nos apoiar a entender a respeito dessa questão. Mas no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 13, diz o seguinte: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Vou repetir, Mateus 11, 13. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, eu quero trazer nesse momento mais uma palavra de alerta a você que faz parte de alguma denominação que segue os princípios da Palavra de Deus. Fique com a Bíblia aberta ou confira alguns versículos que eu irei passar para você, para que você venha meditar e que não venha cair onde muitas pessoas têm caído e não têm conseguido mais se levantar. Pois bem, nós vivemos em uma época onde em muitas igrejas tem surgido muitas pessoas com o título de profetas. É o profeta fulano de tal, é o profeta cicrano. E para muitos evangélicos, muitos cristãos, Deus fala através dele. Olha, quando Deus usa esse homem, eu já ouvi muito essa história dentro das igrejas. Quando este homem fala e de repente se levanta um tal homem fingindo que Deus está lhe usando e começa: eis que eu sou Deus, homem com o título de profeta. E na verdade eles não entendem nada daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E muitas vezes quando nós ensinamos a maneira correta de como a palavra do Senhor deve ser ensinada, ou a maneira correta da forma que sucede a palavra do Senhor, muitas pessoas ignoram, mas sequer têm a capacidade de examinar as Escrituras. Preferem ir atrás das profetadas que as pessoas com o título de profeta estão dando. Mas nós devemos estudar a palavra de Deus. Por causa disso, muitas pessoas têm se destruído. Pessoas têm ido atrás de profecias que têm acabado com a sua vida. Devemos ter cuidado, porque aqui onde nós acabamos de ler, nos orienta, porque todos os profetas e a lei duraram até João. Leandro, então você quer dizer que não existe mais profecia? Deus não fala mais? Não é nada disso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer a você que Deus fala através da sua palavra. A palavra de Deus é a maior profecia de todos os tempos, porque ela é infalível. Todo aquele que segue a palavra do homem que se intitula ser profeta, ele pode cair a qualquer momento. Mas eu duvido daquela pessoa que cair acreditando piamente na palavra de Deus. Ela não cai, porque a palavra de Deus é fiel, viva e eficaz. Mas muitas pessoas têm desprezado essa palavra para ir atrás do apóstolo fulano de tal, do profeta não sei quem, e o profeta que muitas vezes quer ser até maior do que Deus. É como diz a música de João Alexandre: e faz chover profetas apaixonados, rompendo a fé dos cansados. E é isso que tem surgido. Vamos ver outro versículo da palavra de Deus que fala basicamente a mesma coisa. O nosso versículo base aqui foi
Mateus capítulo 11, versículo 13. Veja também o que diz Lucas capítulo 16 e versículo 16. Eu gosto de falar e mostrar nas Escrituras e não ficar com conversa fiada para enganar vocês, de forma alguma. Eu vou falar e vou mostrar dentro das Escrituras contexto e contexto. Ainda tem isso. Porque muitas vezes os profetas falam, as pessoas que dizem ser profetas falam, mostram textos, mas que não tem contexto. E mostra a você que de fato está na Bíblia. Correto, está na Bíblia. Mas vamos ver o contexto? Porque texto sem contexto só serve de pretexto. Lucas capítulo 16, versículo 16 diz o seguinte. Vamos lá. Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E aí, meu irmão? A lei e os profetas vigoraram até João. De João até os dias de hoje é anunciado o evangelho do reino de Deus. Qual é o evangelho do reino de Deus? A pregação da palavra de Deus, meu irmão. O evangelho do reino de Deus está aqui na palavra de Deus. Jesus foi, ou é, e continuará sendo o Logos de Deus. A palavra de Deus. A lei e os profetas foram até João Batista. De lá para cá, é a pregação do evangelho que prevalece, meu irmão. Todo homem que prega o evangelho de Deus é profeta. Porque ele está proferindo a palavra de Deus. O profeta não é aquele camarada que se intitula ser profeta. Eis que eu sou Deus e eu te digo. Não tem nada a ver com as Escrituras. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Porque muitas pessoas têm adoecido por essas questões. Muitas pessoas têm entrado por caminhos errados, por acreditar em palavras de pessoas que se auto-intitulam profetas. Nós devemos ter cuidado. Paulo também nos orienta a respeito disso no capítulo 14 de Coríntios, no capítulo 12 de Coríntios, em Efésios também. Uns ele deu o dom de profetas, dom de línguas, e ele vai falar vários dons, vários e vários dons. Mas a palavra profeta, que se encontra na categoria de dons, é todo aquele que prega a palavra de Deus. Este é o verdadeiro profeta. Meu irmão, as pessoas fazem isso fingindo serem usadas por Deus, porque elas não entendem que o cânon das Escrituras fechou. O cânon das Escrituras não está mais aberto. Não há espaço para tais profecias, porque o cânon fechou-se. E as pessoas não entendem isso e querem profetizar, querem dar uma de profetas. E tratam Deus como que fosse algum correio que fica entregando carta na casa dos irmãos. Deus não é correio não, meu irmão. Aquilo que Deus tem para falar a você, Ele vai falar a você através da sua palavra, através da pregação do pastor, através da pregação do irmão. Não existe espaço para profetadas nas Escrituras sagradas, de forma alguma. Devemos ter muito cuidado com isso. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos lá no livro de Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: havendo Deus outrora, olha lá, outrora no passado, viu? Havendo Deus outrora falado, ou seja, no passado, falado e não
falando. Essas coisas são importantes para que nós venhamos entender as Escrituras. O português nos ajuda muito. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, ou seja, outrora falava-se pelos profetas. Vamos lá, versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Outrora, Deus falava pelos profetas. Outrora, Ele falava, Ele havia falado, mas agora Ele fala através do Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Logos de Deus. Então, meu irmão, nós devemos ter muito cuidado com essas questões. A maior profecia infalível de todos os tempos é a palavra de Deus. Talvez você se pergunte, mas Leandro, e por que muitas vezes o camarada fulano de tal, não sei quem das contas, falou e aconteceu? Bom, é com ele e Deus, se aconteceu ou não. Mas pelo menos aqui, as Escrituras está falando que a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Pergunto, você prefere acreditar no profeta, no cara que se intitula ser profeta, ou na palavra de Deus? Eu fico com a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, porque eu sei que se eu fizer tudo quanto está escrito aqui, jamais eu irei falhar, jamais eu irei entrar em caminhos errados. Porque a palavra de Deus, ela dirige os meus passos e ela me ensina a melhor maneira de viver. A palavra de Deus, e não o camarada que se auto-intitula profeta. Vamos ver João 10:10. É um versículo muito conhecido, porém mal interpretado por muitos na igreja. João capítulo 10, versículo 10 vai dizer o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, muitas pessoas pegam esse versículo e fazem referência ao diabo. Porém, se você for ver o contexto desse versículo, não tem nada a ver com o diabo. Quando Jesus aqui falou que o ladrão vem somente a roubar, matar e destruir, ele está falando do falso profeta. Você pode pegar algum livro de teologia ou algum dicionário e estudar e fazer alguma pesquisa, que você vai ver que o autor aqui está falando a respeito do falso profeta, não a respeito de Satanás. Se bem que nós sabemos que Satanás também faz isso, mas aqui a questão aqui contextual, a referência é a respeito do falso profeta. E é o que eles de fato têm feito nos dias atuais. Têm matado, têm destruído e têm acabado com a vida das pessoas, com suas profecias mentirosas e antibíblicas. Pois tenham cuidado. Estudem as Escrituras. Façam tudo quanto está escrito aqui dentro. E tenham cuidado com aquelas pessoas que vêm não sei de onde e profetiza a vida das pessoas. Pois Satanás também é capaz de fazer isso. Porque assim como Deus, Satanás conhece cada passo seu. Satanás está ao seu derredor e ele conhece você. Ele conhece aquilo que você mais gosta. Ele sabe a sua necessidade também. Tenha cuidado, porque Satanás é um mero imitador das coisas de Deus. Que Deus te abençoe
e te guarde, que tenha sempre em sua consciência. O que está em jogo é a palavra de Deus e a palavra daquelas pessoas que se intitulam ser profetas. A escolha é sua. Você decide. Você vai acreditar na palavra do cara que diz ser profeta e sai dando profetada a respeito das pessoas? Ou você prefere ficar com a palavra de Deus? A decisão é sua. Que Deus te abençoe e te guarde para todo sempre. Amém.